E aí, pazeiros! Olha, eu finalmente consegui assistir ao novo Devil May Cry da Netflix. E o que eu tenho pra contar pra vocês, minha nossa, se eu tivesse que descrever o que eu senti quando eu terminei aquela série, foi como se pegasse uma faca e enfiassem no meu pobre coraçãozinho de fã apaixonado. E depois que eu já tivesse caído no chão agonizando de sofrimento, pra cada expectativa que eu criei, era como se pisassem em cima dela de novo. Mas tá tudo bem. Eu sobrevivi para vir contar essa história. Eu sou José Leandro e essa é a análise pazeirística do novo Devil May Cry da Netflix. Para começar, desculpa pela demora. Eu prometi que ia ser a próxima e ainda bem que eu não prometi que ia ser rápido. Porque pensa num negócio que persegue o tal do pobre, é o imprevisto. E essa semana teve demais. Mas agora que a gente já tá aqui, vamos falar do que importa. Só que antes eu queria dar um aviso. Eu acho que nada do que eu vou dizer vai chegar a atrapalhar a sua experiência. Mas se você ainda não assistiu e é daquele que não gosta de nada de spoiler, é bom você sair, eu vou entender. Até porque hoje eu tenho que desabafar. E agora sim, explicação dada, aviso dada, patrocínio não temos, então vamos à análise. Eu vou começar falando do que funcionou. Porque sim, tem coisa boa, mas aí conforme eu for analisando, assim como também foi o anime, a gente vai escorregando pelos problemas e quando se der conta já estamos no fundo do poço. Não preocupa não que você vai entender o motivo da minha raiva. Então vamos começar com aquilo que é disparado a melhor coisa do anime inteiro. Tô falando dele, o ícone, a lenda, o cara, aquele que a gente queria ver, Dante. Eles conseguiram acertar no Dante em cheio, tá perfeito demais, tudo que botaram nele, as piadas pra esconder o que ele realmente sente, as lutas frenéticas, o estilo de batalha, aquela vibe estilosa dele, a história de fundo com a mãe, com o Virgil, como ele perdeu a família, até o Sparda, o pai dele, foi bem retratado, perfeito a lore do Dante. Pra quem considera que Devil May Cry é Dante, é ouro puro, não tem nenhuma reclamação. Na verdade tem uma reclamação, que parece que só contrataram ele pra fazer o anúncio. O anime mesmo esqueceram de botar ele. Se você pegar o trailer e o anime, as cenas do Dante é as mesmas. A diferença no anime é eles finalizaram ela, só. Aí eu penso, como roteirista e fã também, porque aí não tem como perdoar, nem como fã. Você pegou uma história que todo mundo adora por causa do cara. Você botou o cara no trailer inteiro. Chega na hora do anime. Do importante, você tira ele pra escanteio. Todo mundo só queria usar o Dante como uma peça do plano deles. A aparição do Dante lembrou o Might. Sempre que ele aparece é foda, é o mais legal da parada, mas não é o protagonista, só aparece pra resolver quando a coisa tá feia. De resto, fica no teu cantinho. E isso é imperdoável em Devil May Cry, porque tipo, o Dante é o símbolo do negócio, é a cara do jogo. E ficou de canto. É ruim, é inaceitável, é também, mas não tem que passar pro próximo tópico, senão já ficar nisso o dia inteiro. E eu acho que você já entendeu. Então, a segunda coisa que a gente tem que falar, que foi boa pra caramba também, pelo menos a um certo ponto, foi o Coelhão do Mal. E para surpresa de 0 pessoas, porque já estava escrito no trailer também, né? Ele foi o vilão da obra. E não vai ser spoiler pra ninguém, já que essa é a história do 3. A intenção dele era recuperar a espada de Esparta pra religar o mundo dos humanos e dos demônios com o poder dela, já que foi a espada que selou a barreira. E pra isso ele precisava da espada, dos amuletos que tava com o Virgil e com o Dante, e do sangue ativado dos dois. Ativado significa que ele já foi transformado em demônio. Eu vou explicar mais pra frente quando eu for falar dos Devil Trigger. A questão do coelho é a motivação dele. No jogo, no Devil May Cry 3, é a mesma história. A diferença é que é o Virgil que tá buscando a espada pra unir os mundos pra aumentar seu poder. No anime, o coelho só tá querendo salvar o povo do inferno, que lá agora inventaram que tem demônios do bem. E foi uma boa sacada, bem interessante. É o que vai destruir o anime depois? Mas a ideia foi boa, o problema foi só a execução. E foi inclusive uma ótima motivação pro coelho que, como roteirista e fã, tenho que falar a verdade, foi um vilão de respeito. Que às vezes acontece, né? Tipo, no roteiro ele funciona bem, mas os fãs não gostam dele. E nesse caso não. O coelho tinha tudo o que precisava. Um plano mirabolante, bem executado. O cara tinha aquela presença avassaladora. Quando ele aparecia, você não precisava conferir depois, você sabia que ia dar ruim. O Lazarento era terrivelmente poderoso de tudo que é forma. Liderava de um jeito extraordinário, botava os capangas dele ali pra fazer o que tinha que ser feito.
era terrivelmente poderoso no mano a mano. Ele brigou com o Dante de igual para igual. Dava pra dizer que teve hora que ele tava até superior. Inteligente igual o Curisco. Até quando o plano dele tava ruim, ele improvisava uma coisa na hora e funcionava. O único problema dele é que ele era o antagonista do protagonista errado. Porque a intenção dele não era lutar contra o Dante. Ele precisava do Dante só com uma pecinha no plano dele. Depois era descarte. O inimigo dele é outro. Que é inclusive a última coisa que a gente vai falar, que é onde nasceu todos os problemas. E se o Coelhão do Mal, que foi o vilão mais bem trabalhado, foi desperdiçado desse jeito, imagina o que não aconteceu com os outros. Porque no trailer a gente olhava, parecia aquela aura de boss fight, você já até imaginava como é que ia ser a luta. Mas convenhamos, luta decente mesmo, daquela estilo Devil May Cry, boss fight, daquilo que a gente queria ver, tem umas 2,5, não chega a 3, que são a do Agnihudra, essa eu tô pra dizer até que é a melhor, foi boa demais, meu querido, isso é o que eu queria ver. Tem a do Coelhão também foi top pra caramba, até porque como luta final tinha obrigação de ser boa, e eu acho que a do Agnihudra foi melhor, mas perdoemos. Agora, a do cara de asa ali, dá até pra dizer que teve luta, foi fraquinha, né, convenhamos. Ainda assim, teve uma luta pra matar ele, ao contrário de outros demônios lá, estiloso, que tinha tudo pra dar umas lutas decentes, mas que acabaram sendo completamente desperdiçados pro nosso último item da lista poder brilhar mais do que precisava, né? Mas já tá bom de falar de potencial desperdiçado, vamos falar de coisa boa. O que foi aquele Devil Trigger do Dante, meu querido? Eu arrepiei! Uma explicaçãozinha rápida do que é o Devil Trigger, só por causa de você estar meio perdido, é que como o Dante é meio demônio e meio humano, ele passa a maior parte da vida dele sendo um humano com algumas habilidades especiais, como super força, regeneração, algumas coisas, mas ele pode ativar o sangue demoníaco dele e assumir uma forma completa. E aí ele consegue ficar um certo tempo nessa forma demoníaca antes de voltar a ser humano de novo. E essa transformação do Dante, meu querido, foi fenomenal de tudo que é forma. Foi estiloso, poderoso, marcante. Como eu disse anteriormente, isso estava ligado ao plano do vilão, igual no jogo. Então teve toda aquela construção para poder ativar a forma. Foi lindo demais. Não tem como reclamar. Perfeito o Devil Trigger do Dante. Então você deve estar se perguntando, mas não era pra ir do bom pro ruim? Por que o Devil Trigger tá aí e não no começo? É porque o do Dante foi bom, agora o do Virgil, meu querido, que coisa horrorosa foi aquela? Vergonha total, como é que eles tiveram coragem de escolher um design daquele? Parece que para se inspirar, eles foram numa convenção de pós-pop e viram um cara com uma fantasia de papelão pintada como se fosse ferro, de algum soldado que nem sabia o que era, porque foi juntando um bocado de coisa e deu no que deu. Pro evento até que funcionava. Agora, pra trazer pra Devil May Cry, pra ser o Devil Trigger do Virgil, velho, mas que decepção. E se eles estragam só o design do Devil Trigger, tava ruim, mas não tava tão ruim quanto eles conseguiram deixar. O que eles fizeram pode ser considerado até um crime contra o fã. Pegar um personagem lendário daquele e reduzi-lo a um figurante de luxo. Pra você ter noção, o Virgil tem menos tempo de tela que o Devil Trigger do Dante, que eu já falei que apareceu pouco para ser marcante. A diferença é que o Virgil, além de aparecer pouco, não foi nada. O Virgil tem 3 apariçãozinhas rasas. Primeira, nem é ele, é um metamorfo transformado nele para enganar o Dante. Tá ruim, mas tá bom, essa cena foi legal. Eu pensei que fosse ter um Dante contra Virgil. Falei, não, gente, o primeiro episódio tá muito cedo. Aí foi metamorfo. Foi bom. A segunda foi quando ele foi entregar o sangue dele pro Coelhão do Mal, poder abrir o portão do inferno. O design foi horroroso, me decepcionei, mas já que ele tava dando sangue ali para poder abrir o portão, eu falei, ainda tem esperança. Ainda dá tempo do Void aparecer pra mitar, vai ser legal demais. Mas não, o Coelhão do Mal repreendeu o Virgil. Tudo bem que o Coelhão do Mal é um bom vilão, teve toda aquela presença, fez muita coisa, mas pô, botar medo no Virgil, aí é exagero. Aí temos a terceira e última aparição do Virgil, que é bem no finalzinho, quase que um pós-crédito. Ali sim ele dá uma mitadinha pouco, nada demais também, mata um bocadinho de gente. Dá um indício da próxima temporada que ele vai aparecer mais, né? Aparentemente na segunda temporada o Virgil vai ter presença. É como se dissessem, nós estamos guardando ele para um momento mais importante. Acho que o que fizeram não tem perdão, mas quem sabe, né? Vamos acompanhando. O que me deixou realmente triste foi a falta de um Dante contra Virgil.
Cara, a melhor parte de Devil May Cry 3 é Dante contra Virgil. De qualquer Devil May Cry é Dante contra Virgil. Sempre dá uma luta incrível, seja na cutscene, seja no você lutando. É aquelas lutas assim nível Goku e Vegeta, Naruto e Sasuke. É bom demais. E eles não tiraram isso. Botou no trailer, tudo explícito, parecendo que até a gente foi ansioso. E não teve. E da mesma forma que eles pegaram um dos personagens principais e jogaram para figurante, pegaram os figurantes e deram uma importância que a gente nunca viu em jogo nenhum. Tipo, eu não lembro de nenhum humano ter feito qualquer coisa relevante no jogo. Tudo bem, de vez em quando até aparecer um ou outro para dar uma ajuda, dar uma informação, alguma coisinha assim. Agora, o anime inventar de ter uma organização secreta para matar demônio, munição especializada, o governo saber disso tudo e ser a favor. Falando assim, para até que eu achei ruim, não achei não, ficou bacana. Daquela enriquecer na obra, mostra que é um universo vivo, onde os humanos tiveram que aprender a lidar com essas ameaças, em vez de ficar dependendo de meios demônios mercenários que esperam ser contratados quando a situação tá feia. O único problema é que eu acho que eles ficaram eficientes demais. Eles lidavam com cada monstrão como se fosse nada. Tudo bem que estava com preparo, mas deixou de ser Devil May Cry e virou Batman, que o humano resolve tudo só com preparo? Poxa, eles são só humanos e um universo de demônios. Você tem noção? Teve uma hora que eles invadiram o inferno e rebentaram tudo, dominaram o lugar. E o Rei Demônios Mundos tá lá. Se o power level tá ajustado direitinho, não é nem questão do mundo falar, estamos sendo atacados, vamos revitar, monta o exército. Não, é um domingo de manhã, o mundo acordou de ressaca. Olhou, viu a bagunça. Gente, por que estão fazendo barulho onde eu não mandei fazer? Desce um raio. Um raiozinho do Mundos. Não é igual os raios que a gente é acostumado aqui não, que sai focando tudo. Isso aqui é fiote. Você tem noção, se o raio do Mundos bater em São Paulo, leva o Brasil inteiro e um pedaço do mar. E o cara deixou os humanos fazer uma base no inferno para prender os demônios. Ah, já deu para você entender que os humanos figurantes tão fortes. Agora imagina os humanos principal. Pois é, vamos falar do maior problema da série, que é a Lady. Mas antes eu tenho que fazer uma crítica que eu ia fazer até se a série fosse perfeita. Sério, a Netflix tem algum problema em desenhar mulher bonita. E eu não tô nem comparando com a Lady do jogo, a questão da roupa, porque aí é covardia. Vamos só pegar o design dela da Netflix mesmo. Aquele traje tático dela ficou bacana demais. Tem um monte de aparato ali que faz sentido, que tem que ter mesmo pra ela ter uma vantagem contra os demônios. Então, não vou comparar a roupa, porque por mais que meu lado de fã tenha um fraco por sair e prefira a do jogo, como roteirista sou obrigado a dizer que a do anime faz muito mais sentido. Agora que tá feinha, tá. E não tô falando de roupa, não, é o conjunto da obra mesmo. Se você pegar o Zon, por exemplo, tá bacana, tá estiloso. Agora, as mulheres têm um certo grau de estranheza que eu não sei explicar. E não é que eu não gostei de uma ou outra específica, é todas que estão esquisitas. Não sei explicar qual foi o motivo, mas eles escolheram um traço que não funciona para personagem mulher. Crítica dada, temos a Lady, que eu acho que é o ponto que mais irritou todo mundo que pegou pra assistir Devil May Cry. E não porque ela foi uma personagem ruim, muito pelo contrário, ela foi uma excelente personagem. Ela teve uma apresentação marcante, se provou uma personagem forte, carismática, interessante, e dava pra gostar dela. Só que eu acho que o pessoal da Netflix acabou gostando tanto dela, que pensou até que ela era a protagonista. Ela fez coisa que não tem como deixar passar. A mulher deu 2 pau no Dante. E não é que ganhou, limpou o chão com a cara do coitado. Os bosses que eu falei aquela hora que daria excelente luta, mais da metade foi desperdiçada só pra ela pagar de fodona. Mas não quiseram botar aquela outra épica porque também já era forçar demais a barra. Então ela ganhou na malandragem. O vilão fez tudo que fez pra poder acabar com ela. Já deu pra entender, né? Mais um pouquinho eles podiam mudar o nome do anime pra Lady May Cry. Daqui a pouco eles estavam até dando um Devil Trigger pra ela. Só que acho que perceberam que era meio exagerado e deixaram pra lá. Mas que deve ter feito um esboço, deve. E tipo, nada contra uma mulher protagonista nas histórias que é pra ter uma mulher protagonista. Igual, vamos ver Tomb Raider? A gente quer ver Lara Croft arrebentando todo mundo. A gente vai ver Nier Automata, nós quer ver a 2B regaçando o povo. E aí deles colocar um cara fortão pra resolver a parada que a gente vai reclamar igual. Mas dessa vez a gente vai ver Devil May Cry. Quando você vai ver Devil May Cry, você quer ver o quê? A porcaria do Dante sendo protagonista. Os inimigos querendo matar ele. E o Virgil mitando, aparecendo pra botar fogo da parada. Só pra confusão acabar em uma briga dos dois.
Não tem como superar isso, tem que ter uma briga dos dois. Resultado final, Devil May Cry começou bacana. A apresentação dos personagens mais importantes ali, que foram o Dante, a Lady e o Coelhão do Mal, foi incrível. Até um certo ponto a história encaminhou de um jeito sensacional, mas no meio final acabaram esquecendo que era o protagonista, confundiram a importância dos personagens no jogo e deu no que deu. Mas agora eu quero saber de você, comenta ali embaixo, você acha que isso tudo foram estratégias calculadas para preparar um plot da próxima temporada que vai fazer a gente morder a língua, ou só não perceberam que erraram a mão e deixaram o vacilo acontecer? E só aproveitando, você já tá aí nos comentários mesmo, você podia dizer o que você acha dessa ideia que eu tive aqui agora. Porque assim, eu tô precisando dar uma treinada nas minhas habilidades roteirísticas. Só que eu não tô com muito tempo para ficar inventando história nova. Então eu pensei, eu podia dar uma consertada nessa história da qual eu esperava tanto. O que você acha dessa ideia? Me fala aí. E se você achar que vai dar bom, podia até deixar uma ideia aí para me ajudar. Assim a gente conserta ela junto. Ou melhor, você podia fazer uma versão sua consertando essa história e mandar para mim, que eu vou caçar um lugar para a gente poder postar ela. Agora comenta aí o que você achou, qual ideia que você prefere, e a gente vai vendo como que resolve isso depois, beleza? E não esquece de se inscrever para virar um parceiro de respeito, deixar o like se gostou, o dislike se não gostou. E quando você voltar aqui para a tela, já vai estar aparecendo uma análise onde a gente vai ver tudo que dá a aprender com o anime de Devil May Cry. Não é porque decepcionou que não vai ter nada pra gente aprender com ele, né? E ao contrário do de Metro, esse aqui eu preciso separar porque eu já imaginei que ia ficar grande. Eu sou Fazeiro e este é o meu legado.